super experiência trabalhar com eles, aproximar essas relações, ver realmente a gente é mais em comum do que a gente imaginava, então a gente recebeu o convite super feliz. Receber o convite para participar desse projeto da Semana de Arquitetura vem muito de encontro a algo que eu buscava já, né, dentro da profissão como arquiteta, que é mostrar que a arquitetura ela é muito mais abrangente do que simplesmente você criar um projeto de uma casa ou de um apartamento. Ela engloba várias áreas, ela tem várias áreas de atuação. Eu vibrei porque eu acho que foi o primeiro de toda a minha carreira aqui como arquiteta, que já tem quase 2 décadas. Eu acho que eu nunca vi um evento voltado ao público, ao cidadão, a quem mora em Londrina. Já tivemos outros formatos de eventos, mas quando ele me contou sobre essa proposta, enfim, de maneira direta eu aceitei o convite porque eu acredito e confio muito naquilo que a gente pode trazer. Eu fiquei extremamente feliz por saber que ia ser algo muito marcante e significativo, não somente para os arquitetos de Londrina, mas para toda a cidade e para toda a região. Na verdade, uma semana de arquitetura, né, numa cidade onde 90 anos, Londrina está fazendo 90 anos esse ano, uma cidade muito jovem, muito promissora, super desenvolvida, né, que está pulsando. Eu sentia que cabia muito uma semana de arquitetura aqui, justamente pela questão de essa discussão sempre ficou muito restrita no campo acadêmico, nas universidades. Tá, e a sociedade que vive e usufrui do resultado dos trabalhos dos arquitetos e também das lojas, né? Para além desse núcleo ali, né, da gente, é muito interessante ver o impacto desse projeto na cidade, né? Então, a gente ficou também feliz porque uma das vertentes do nosso trabalho é pensar na cidade. Então, a ideia dessa semana, né, que antes só vivia na faculdade, a gente só enxergava aquele dia a dia na faculdade, a gente viu ali essa possibilidade agora com o escritório, né, com uma coisa rodando, a gente parar tudo isso para fazer uma coisa tão bacana para a cidade. Eu acho que também foi outro motivo que deixou a gente com os olhos brilhando. Eu enxergo esse projeto como realmente uma ruptura, então antes da Semana de Arquitetura e pós-Semana de Arquitetura, por tudo que ela vai trazer, né, e por tudo que ela vai expressar, justamente por isso, pelo meio que ela está inserido e a importância de levantar algumas questões e de trazer um olhar para a arquitetura, para a moda, itens e questões que não são tão enxergadas na cidade. A Semana de Arquitetura, né, a primeira edição aqui pro Aurora, acredito que vai ser um grande marco, né? Quando ele veio com a ideia, a gente ficou muito feliz, né, tipo assim, contente com toda a ideia do projeto e vai de encontro com tudo que a gente acredita, né? De não só fazer arquitetura para um nicho específico, mas sim entregar tudo que a gente estudou para a população de alguma forma. Então eu acredito que a semana é a materialização de tudo que a gente vem sonhando e acreditando como a gente pode chegar até as pessoas, né? Eu acho que essa instalação ela vai ser boa para os arquitetos, para os estudantes, para a sociedade, para o shopping e a gente ficou muito feliz, né? Quando nós começamos a esboçar o projeto, acho que a primeira coisa que a gente pensou foi em tentar criar algo experimental, né, no sentido de que extrapolasse aquele sentido da arquitetura só no uso do cotidiano. A gente até já recebeu alguns dentro desse spoiler, nossa, o que vai ser a Semana de Arquitetura? Vai ser a montagem de ambientes? Não, na verdade a gente vai extrapolar isso e a gente vai, de fato, ensinar qual é o papel do arquiteto, né, e o que a gente tem nosso trabalho aborda e envolve, né? Então, dessa maneira, a gente buscou, na praça de convivência do shopping, criar um ambiente de troca, né, naquilo que ela já representa, né, pelo percurso que ela representa. Então, a gente traçou um elemento que traduz isso, né, essa simbiose das trocas que a arquitetura tem com a nossa relação humana, de bem-estar. Então, o traçado dessa nossa praça central, com um palco no meio, é para trazer essa conexão entre quem vai estar ali discorrendo, falando sobre arquitetura e daqueles que vão estar no entorno, podendo perguntar, né, tirar suas dúvidas e até se informar
né, sobre isso. Eu desenvolvi um trabalho em Londrina por alguns anos, quase 5 anos. Saí, fui dar uma volta e trabalhar no Brasil, e quando eu recebi o convite para voltar para Londrina, eu senti que os propósitos estavam um pouco perdidos. E é muito gratificante saber que o projeto está sendo materializado a partir de uma ideia que veio num pedaço de papel, numa primeira reunião, né? Com uma ideia, com um conceito. E eu acredito, a gente acredita aqui do Aurora Shopping que isso tem muita conexão com o nosso negócio, né? A arquitetura propicia ambientes de transformação. E no fim do dia, né, o negócio, o shopping center, também leva muito dessa lógica. Então, a gente começou discutindo pautas mais macro, então a cidade, o shopping, enfim, até afunilar para pequenas coisinhas, até a cor, enfim. Então, foi um processo muito interessante, ainda discutido com outros escritórios, é mais bacana ainda. Bom, eu acho que todo mundo teve uma contribuição muito grande, cada um ali com as suas percepções, com as suas experiências, contribuiu para que esse projeto nascesse, mas acho que a discussão começou sobre a multidisciplinaridade da arquitetura, né? As possibilidades da profissão, as vertentes da profissão, como a arquitetura ela é ampla e ela engloba diferentes setores, diferentes áreas de atuação, como moda, enfim, tudo que a gente explorou dentro do projeto. Então, do projeto, além, né, desse formato, né, que partiu desse elemento central do palco e da simbiose do desenho dos percursos, a gente buscou trazer uma comunicação toda externa que revelasse para quem estivesse caminhando pelo shopping alguns pontos que geram mais dúvida, né, dentro da arquitetura. Como funciona um projeto? Quais são as etapas de um projeto? Quantos desenhos técnicos a gente leva para elaborar esse projeto? Qual é o papel daquele que está consumindo arquitetura dentro, né, da dinâmica do projeto? Então, não adianta só eu querer construir uma casa linda, eu preciso trocar com o arquiteto, eu preciso cumprir algumas tarefas também. Então, tudo isso a gente estampou ali de maneira bem bacana para a gente já ir criando um movimento, né, de instrução mesmo. Como o próprio tema da semana diz, né, abrangência no geral, a gente trouxe isso, né, vai entregar isso no projeto, no conceito, e acho que quando a gente olha pra gente, a gente vê que a gente também se sentiu abrangido de alguma forma, né, com as pessoas, com os fornecedores, com todo mundo que está envolvido nesse projeto. Eu acho que é importante a gente mostrar essa vertente dentro da arquitetura, que é a tecnologia, por ela ser uma facilidade, por ela conseguir proporcionar e solucionar algumas dores que o cliente tem em relação à experiência e a entendimento de projeto. Então a gente trouxe isso para proporcionar uma melhor experiência e para o cliente conseguir entender e visualizar, ter a sensação espacial. Eu enxergo a tecnologia como uma aliada no sentido de trazer facilidades, né? Facilidade de entendimento, ganho de agilidade. Então a gente consegue acelerar alguns processos por conta desse melhor entendimento de projeto, né? E eu acho que a grande questão e algo que a gente tem que levar em consideração é que por mais que a gente tenha, algumas pessoas ainda perguntam se a tecnologia artificial substituiria o ser humano ou até mesmo a nossa profissão, e eu enxergo que não, porque ela funciona como uma aliada. Existem algumas questões peculiares de entendimento, de sensibilidade que a máquina não consegue ter. Então a gente tem que entender e usar ela como uma aliada e uma facilitadora de todos os processos dentro da arquitetura. Então, a gente começou da mesma forma que a gente começou desenhando o traçado da praça, a gente desenhou também o logo. Então, o design do nosso logo, ele tem conexões que vem com a ideia de pessoas, que vem com a ideia da troca, de estar unido com um propósito. A partir dela, a gente tem as pessoas, né? A gente desenhou as escalinhas humanas, que é o traço do arquiteto ali, né? A ideia do arquiteto colocando o ser humano dentro do projeto. Então, a gente quis colocar esses serizinhos em toda a comunicação. O Passos Positivo foi
a cereja do bolo, eu acho que de toda a semana, né? Obviamente que a gente tem a ocupação ali embaixo no térreo, que já tem um grande impacto, só que trabalhar o espaço expositivo é incrível, assim, poder ter contato, tá? Realmente interligado com artistas que vão ter suas obras, né, dispostas aqui no espaço. E tem o espaço de exposições, que também era uma área de expansão, é uma área de expansão do shopping, que a gente achou que tem tudo a ver com essa semana, por querermos mostrar também essa abrangência da arquitetura, que ela vai da arte para moda, para fotografia. Então esse espaço da exposição, ele vem muito de encontro a mostrarmos então, né, fisicamente toda essa atuação ampla que tem a arquitetura. Olha, o maior desafio é toda a logística, né, que implica a gente trabalhar, montar e planejar algo dentro de um shopping. Toda essa logística de montagem, de como trabalhar fora do horário, como incorporar um elemento tão grande sem criar um impacto para quem está, para os lojistas, né, para o próprio shopping. Então, eu acho que esse é um dos pontos. E o segundo, a responsabilidade, né, dessa entrega, tanto para os nossos colegas que também estarão aqui e vão apoiar nos talks, nas oficinas. Então a responsabilidade de criar isso também para um arquiteto. O desafio desse projeto, um dos desafios é o tempo, né? Então é um tempo curto. Somos 7 cabeças pensantes, né? Todo mundo muito criativo, muito com personalidades, cada um com a sua, mas que de certa forma todos ali pensam da mesma maneira. Eu sempre reflito muito sobre o papel da arquitetura na cidade e para mim é aquilo que eu falei, vai muito além do sentar e projetar um edifício, uma casa, um parque, uma praça. O arquiteto ele tem impacto direto na qualidade de vida das pessoas, porque ele é um agente de produção e de transformação de espaços, e tudo isso afeta muito a vida das pessoas. Então, você pensar a arquitetura num âmbito muito mais amplo do que só sentar para projetar, pensar realmente nos impactos que aquilo ali vai trazer para uma cidade, para mim é o verdadeiro sentido da profissão. Foi o grande desafio começa agora, que é a parte de execução, né? Um projeto grandioso, né? São 200 e poucas pessoas, uma arquibancada que ocupa o térreo todo do shopping. Então, processo de detalhamento, de execução, de alinhamento com fornecedores, acho que vai ser o grande desafio, né? Eu acho que com certeza é um desafio assim que obviamente que trabalhar com arquitetura é um desafio diário, né? Cada cliente, cada projeto é um desafio, né? E esse projeto da Semana de Arquitetura, com certeza, foi um dos maiores, assim, por conta do tempo e também da complexidade que a gente queria trazer, não na materialização, mas no conceito, né? Tipo assim, a gente queria que as pessoas se sentissem realmente inteiradas com o projeto, não que fosse simplesmente uma instalação onde a pessoa fosse, legal, bonito, boa, vai embora. Não, a gente quer que a pessoa se sinta envolvida, que ela se sinta abraçada de certa forma. Então, a materialização do projeto da Semana de Arquitetura, ela é realmente uma simbiose de tudo aquilo que a gente acredita e vai abraçando, né, o shopping, vai, né, tendo esse contato aí com o meio ali onde está inserido e criando um espaço de convivência, de exposição, de eventos mesmo, né? Então é legal trazer essa diferença de uso, né? Não somente um espaço de talks ou de palestra, mas um espaço de praça, né? Que é isso que a gente acredita que o projeto ele é. Eu acho que o ponto mais desafiador foi a gente conseguir materializar todas as ideias, né? E proporcionar algo significativo e que trouxesse experiência. E além disso, como nós estamos dentro de um shopping, a gente tinha que também trabalhar essa integração com o ambiente que está inserido, né? Então, criar o projeto sem desconsiderar tudo que estava acontecendo em volta. Alguns eu tinha uma certa proximidade, alguns não muito, através só dos encontros sociais que a gente tinha, e acabou meio que
quando eu falei com o primeiro, que foram os Caberlin mais Neto, a gente foi pensando em novos nomes e aí eles foram sugerindo nomes que já estavam na minha cabeça também. Eu falava, cara, é essa linguagem, eu acho que essa galera trabalhando junto ia ficar muito legal, assim, um grupo coeso e tal. Então cada um teve a sua participação no processo, todos foram muito colaborativos, participativos, né, ao longo desse processo todo. E cada um contribuiu com todo o repertório que tem, então, cara, não sei nem o que dizer. Ser arquiteto, você pode deixar a cidade melhor ou pior do que você encontrou, né? Então, nosso papel, eu entendo aqui, e a busca de cada um desses escritórios que estão aqui é transformar a cidade em uma cidade mais bela, ou uma cidade mais agradável, uma cidade mais democrática, através do nosso traço, né? Então, tudo que a gente desenha, que a gente pensa, se materializa, é muito sério. Tem prédios que duram 100, 200 anos, então a gente tem uma responsabilidade muito grande na ponta da nossa lapiseira. Gerar bem-estar na vida da pessoa, através de transformações do ambiente onde ela habita, valorizando a história e tudo aquilo que ela já conquistou e que aquilo fique traduzido dentro do espaço dela. Eu sempre reflito muito sobre o papel da arquitetura na cidade. Para mim, é aquilo que eu falei, vai muito além do sentar e projetar um edifício, uma casa, um parque, uma praça. O arquiteto ele tem impacto direto na qualidade de vida das pessoas, porque ele é um agente de produção e de transformação de espaços, e tudo isso afeta muito a vida das pessoas. Então, você pensar a arquitetura num âmbito muito mais amplo do que só sentar para projetar, pensar realmente nos impactos que aquilo ali vai trazer para uma cidade, para mim é o verdadeiro sentido da profissão. Talvez o meu maior desafio nesse projeto tenha sido intermediar os dois lados. O pessoal, os escritórios de arquitetura que estavam na criação disso e a expectativa dos empresários, que são 35, para entenderem a viabilidade do que eles estavam criando. Mas ao mesmo tempo eu precisava fazer construir um muro ali por um tempo para que não atrapalhasse o processo criativo. Depois disso pronto, um projeto complexo, né? Chegou a vez de apresentar para esses lojistas e meu pânico ali na apresentação, fingindo uma plenitude e tal, mas o projeto foi muito bem recebido, muito bem acolhido por essas empresas. Eles entendem a importância da gente executar algo tão complexo, porque são empresários muito com essa responsabilidade social, porque teremos também, né, várias atividades que envolvem o social, o impacto, eles entendem o impacto que essa semana vai ter para a cidade, para a história da cidade, para a discussão dos temas que a gente vai trazer para a cidade, e são empresas que entendem que somente juntos é que a gente vai conseguir construir a Londrina dos próximos 90 anos.
para além desse núcleo ali, né, da gente, é muito interessante ver o impacto desse projeto na cidade, né? Então, a gente ficou também feliz porque uma das vertentes do nosso trabalho é pensar na cidade. Então, a ideia dessa semana, né, que antes só vivia na faculdade, a gente só enxergava aquele dia a dia na faculdade, a gente viu ali essa possibilidade agora com o escritório, né, com uma coisa rodando, a gente parar tudo isso para fazer uma coisa tão bacana para a cidade. Eu acho que também foi outro motivo que deixou a gente com os olhos brilhando. Após o aluno lá atrás, eu acho que a energia do Fran. Ele respondeu com tanto... Eu falei, eu odiei esse grupo, achei tudo bom. Você gostou tanto eles, mas o seu nome veio comigo outro. Eu falava assim, todos menos o Fran. Por isso a gente não... Agora ele só, eu vou aparecer e falar, ó, não é assim.